Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui agora a nossa live de hoje, das 13 horas e 3 minutos. E você do IGTV que vai assistir a nossa live, nós vamos falar sobre gratidão. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida coach, a nossa querida amiga Roberta. Você que vai chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou fazer aqui agora um compartilhamento aqui. E assim que eu finalizar, eu já vou convidar aqui a nossa querida amiga para estar na live com a gente. Vou fazer aqui um envio e já convido aí a nossa amiga para poder fazer parte da live. Nós estamos aí num projeto chamado Jornada Recomeço. E é um projeto onde é que vai aí dar muitas ferramentas para muitas famílias, para elas recomeçarem, né? Para elas retomarem um controle da vida, para elas aprenderem o propósito e o objetivo, os motivos por que as coisas acontecem e principalmente ter aí as ferramentas necessárias para poder retomar o controle, para poder recomeçar em suas vidas, para poder criar estratégias, aprender o domínio da mente, a construção e desconstrução de hábitos tóxicos. E na nossa live de hoje nós vamos falar com ela, a nossa querida, que agora ela poder entrar na nossa live. Olha ela aí. E aí, minha querida? Olá, Jefferson, boa tarde. Gratidão por Bem? você ter me convidado para fazer essa live com você. Primeiramente, Jefferson, eu queria dizer o quanto eu sou grata a você e a Ritiele por ter conhecido e recomeçado minha vida através do seu recomeço, que foi o curso que eu iniciei com você, onde eu não conhecia nada. Eu andava fazendo muita coisa na minha vida que era perdida. E depois que eu conheci vocês, eu fui alinhando com as suas mentorias, o meu pensamento, aonde eu queria chegar, a minha vontade de querer crescer. Então, assim, nada mais justo do que eu ser grata às pessoas que me apresentaram um mundo ao qual eu conheço hoje. Então, muito obrigada, Jefferson, muito obrigada, Ritiele. Eu serei eternamente grata a vocês dois. Muito bom. A gente que agradece, né? Todo o curso que a gente faz, a gente realmente é muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, porque através do curso de PNL, Inteligência Emocional, ou do método Recomeço, a gente tem conseguido alcançar famílias, tem conseguido alcançar pessoas, tem conseguido ajudar outras pessoas a realmente encontrar ali o caminho, né? As pessoas estão perdidas nos dias de hoje, né? Elas estão sem direção, elas estão sem norte, e elas se veem perdidas. E E o eu, que a gente sabe aí a gente entrega com amor, com carinho, e nós somos muito gratos. Cada vida que vem para a gente realmente é um presente de Deus. A gente passa, né, o que Deus nos ensinou, a gente tem aí passado para as pessoas, a gente tem transmitido e tem sido bênção. Cada curso é uma família que é restaurada, é um filho que aprende a respeitar os pais que aprendem a cuidar dos filhos. Então, realmente assim, é transformador. A gente vê o crescimento de cada um, a gente vê o desenvolvimento de cada família dentro do processo. E é fantástico. A gente só tem a agradecer aí, obrigado, né? Obrigado pela e parceria, pela ajuda que você tem nos dado também, tem sido de grande valia para a gente nesse momento. Muito obrigado, né? E eu quero dizer que sempre é um presente, né? E sempre é um prazer estar falando com você, estar junto com você. Vocês vão ver no decorrer da live da Roberta, a mente da Roberta é muito doida. Ela consegue se multiplicar. Ela está participando dessa live aqui agora, daqui a pouquinho ela já está comentando em uma outra live e ela já está compartilhando no WhatsApp para as pessoas participarem de um outro negócio. Então ela tem um poder na multiplicação, isso é muito bom, isso motiva a gente a querer fazer as coisas com ela, porque ela realmente entrega aí 100% em tudo que ela vai fazer. Então isso é muito bom.
Isso é muito bom. Obrigado aí pela ajuda, por tudo. E antes da gente começar aqui, eu quero pedir aqui, na verdade eu quero pedir não, eu quero que todo mundo faça uma ação orquestrada comigo aqui agora. Nós temos aí um aviãozinho aqui, eu quero que todo mundo faça igual eu vou fazer agora, eu quero que clique aqui no aviãozinho e eu quero que compartilha, tá? Coloca aí no aviãozinho e compartilha aí com pelo menos 10 pessoas para a gente poder aí alcançar um número maior de pessoas na nossa live hoje, tá? Vamos A lá, gente, gente eu estou tem aí, compartilhando aqui também. Antes, né? Jefferson, eu queria começar com uma palavra que eu retirei da Bíblia, falando sobre gratidão. Comece o dia com a atitude de gratidão, porque a Bíblia diz assim, em Salmos 92, versículo de 1 a 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome. Altíssimo anuncia de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Ou seja, comece o dia agradecendo a Deus, seja grato ao fato de você estar vivo, porque só em você estar vivo já é um presente. Muitas pessoas não acordaram, né? Infelizmente, muitas pessoas estão aí adoecendo. E desde que de 2019 para cá um pouquinho, eu ganhei de presente um livro que ele veio muito a calhar na minha vida, que é um livro da Rhonda Byrne, que se chama Magia, que ele fala sobre gratidão. Para a gente escolher 10 coisas pelo qual a gente é grato todos os dias. E no início, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não era grata. Eu não era grata à vida que eu tinha, eu não era grata às coisas que eu tinha. Então, eu achava que eu não tinha nada para agradecer, sabe? E com o Uhum. tempo, eu fui vendo o quanto era importante, o quanto você respirar, você ter uma cama quentinha para dormir, você ter uma comida na sua casa, você ter sua família ali com você, que quer o seu bem, que quer lhe apoiar. É, é muito importante. E às vezes você tem a gratidão todos os dias e você não é grato. E tem outra palavra da Bíblia que diz assim: a quem não é grato, tudo que você tem será tirado. Eu acredito que seja mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente desse versículo. Mas se eu não estava sendo grata nem ao que eu tinha, então era para ser tirado de mim. Deus não diz que você não é para ser uma pessoa próspera. Diz que a gente precisa ser próspero, mas a gente precisa acreditar nessa prosperidade, precisa acreditar em tudo que a gente tem. Porque senão, se nós não formos gratos, aquilo que a gente tem, até o que a gente tem será tirado. Muita gente interpreta esse versículo de uma forma diferente, né? Então, assim, só explicando como realmente é entendido. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, pedir a todos que compartilhem essa live, porque falar sobre gratidão é uma coisa muito importante e é uma coisa que a gente precisa ser grato, porque às vezes, Jefferson, a gente comete muitos erros. Eu até anotei aqui 5 erros que a pessoa comete ao ser grato. O primeiro erro é querer que as pessoas que convivam com a gente sejam gratos como a gente é. Porque eu estou empoderada de gratidão, estou me sentindo satisfeita com a minha vida, então eu quero que a minha mãe que viva comigo tenha a mesma gratidão que eu tenho. Eu acredito que não pode ser dessa maneira. Por quê? Porque quando a gente não é aquilo que a gente fala, a gente é aquilo que a gente age. Aqui, usando um pouquinho a experiência do curso, quando eu conheci você, com a minha família, eu era muito assim, estabanada, como você falou, essa parte que eu tinha de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu usava ela de uma forma ruim, entendeu? Eu não usava para me ajudar, eu usava às vezes para me atrasar como ser humano e não me melhorar. Então, depois que eu fiz o curso com você, que eu entendi que você foi me mostrando, olha, Roberta, você pode usar esse seu jeito para ser diferente nesse aspecto, pode usar a sua personalidade para se moldar nesse sentido. Então, eu fui vendo que aquilo que eu tinha era uma coisa boa e que eu poderia passar coisas boas e não só coisas ruins. Então, uma das coisas que eu queria era mudar. Eu queria que quando eu não estivesse bem, todo mundo era para estar bem. E não é por aí. A gente precisa mostrar com atitudes. Hoje o meu ambiente é bom. As pessoas que convivem comigo vivem em paz. Por quê? Porque eu mudei. Eu não esperei que a outra pessoa mudasse. Então, um dos erros de quem é grato é querer mudar as pessoas. Não achar que a gente deve aceitar as situações. E ser grato até por uma situação ruim que acontece com a gente, porque aquilo ali, como você falou bem na sua live de ontem, serve de aprendizado pra gente e pra gente dar valor às coisas boas da vida.
Outra coisa que eu queria, assim, que é um segundo ponto, é querer retribuir o favor de uma pessoa que foi grato com a gente. A gente não precisa. A gente precisa fazer esse favor na vida de outras pessoas. E ser eternamente grato não é retribuir o favor, e sim compartilhar daquilo que você tem com outras pessoas, para que as outras pessoas se sintam felizes e prósperas com aquilo que você tem. Se você quiser ir falando, Jefferson, a gente vai também, porque ainda tem mais 3, você pode ir falando assim. O que é que você acha dessas coisas, desses pontos que eu já coloquei agora? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é o que você falou lá do versículo. O que você falou do versículo da Bíblia lá é a parábola dos talentos. A palavra diz o seguinte, quando a gente enterra um talento, aquela parábola lá, ela fala sobre a história por trás dela é o quê? A pessoa, o Senhor deu um talento para aquela pessoa e aquela pessoa pegou o talento dela e enterrou o talento dela. Ao enterrar o talento dela, ela olhou para quê? Ela olhou para os desafios, não para o que ela poderia fazer. E aí a gente tem que fazer uma conexão com o que Moisés fez, quando Deus chegou a Moisés e falou para Moisés, Moisés, é o seguinte, vai lá e fala para o rei do Egito lá, libertar o meu povo, senão eu vou tocar o terror. Aí Moisés falou assim, Deus, mas eles não vão acreditar em mim. E aí Deus pegou e falou, olha só, vai lá e fala em meu nome. Aí Moisés falou assim, Senhor, mas eles não vão acreditar. E aí Deus falou assim, então tá, Moisés, pega essa vara aí, joga essa vara no chão. Quando Moisés jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente. Aí Moisés acreditou. Moisés acreditou na serpente, não na palavra de Deus. Não no que Deus estava falando. Precisou de ter uma serpente para Moisés acreditar. Voltando à parábola dos talentos. Aquele cara que enterrou o talento, ele acreditou na serpente. Não no que o Senhor tinha falado. Não no que o Senhor havia ensinado ele a fazer. Então, essa parábola, além de falar de gratidão, de você ser grato pelos seus ensinamentos, fala sobre você aprender a trabalhar os seus pontos fortes, aprender a aprender com outras pessoas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em aprender com outras pessoas, em usar o que as pessoas estão ensinando. A gente tem uma grande dificuldade em ouvir. Tudo que Deus te deu em dobro, você precisa usar muito. Aquilo que Deus te deu só um, você precisa tomar cuidado. Então, muitas pessoas falam demais e escutam de menos. A gente precisa ouvir mais e escutar menos. Então, essa parábola está relacionada a isso. A você realmente ouvir o que está acontecendo no seu ambiente. Aprender o que está acontecendo com você. O pessoal está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos nos ajudar aí compartilhando a live. Vai no aviãozinho aí, compartilha pelo menos aí com 10 pessoas. Assim que você fizer, deixa um comentário aí falando assim, acabei de compartilhar, para a gente poder saber que você está com a gente aí nesse movimento. Nós estamos em uma live da Jornada Recomeço, e o tema da nossa live de hoje é gratidão, tá? Nós vamos falar um pouco sobre gratidão, a Roberta já falou aí alguns temas sobre gratidão. Olha o Mironir aí, seja bem-vindo, Mironir. A Roberta já falou aí alguma coisa sobre gratidão. E eu quero complementar, Roberta, do livro que você disse, né? Eu não li esse livro ainda, mas eu já li um livro que é parecido com esse. Deixa eu lembrar o nome do autor. Eu esqueci de me lembrar o nome do autor, mas é o autor, esse autor, ele teve no campo de concentração e ele escreveu um livro sobre as histórias que ele viveu lá, né? E como que as pessoas conseguem sobreviver ao centro de concentração. É um livro muito top, a gente usa muito ele na constelação familiar. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro muito bom, depois eu vou me lembrar e vou colocar no stories aí. E nesse livro, ele fala muito sobre isso, sobre a pessoa, ela aprender esse processo de gratidão, porque a gratidão, ela te conecta com aquilo que está dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você tem que ver Cristo. Né? Quando você é grato, você tira ali 10 coisas a serem gratas. É engraçado, igual você falou, você teve uma dificuldade no início, quando você começou, isso é para todo mundo.
Quando eu comecei lá com o desenvolvimento humano lá em 2014, eu também passei por esse momento. Essa dificuldade em ter esses 10. Nossa, mas 10 é tão pouco. Pois é, mas você ser grato todo dia por 10 coisas diferentes é complicado. Então você começa ali a trabalhar a sua mente, você começa aí na primeira semana vai liso. Primeira semana vai acontecendo. Só que aí vai passando o tempo e acaba os momentos de gratidão, né? As coisas de gratidão. E é muito importante essa questão de gratidão, porque a lei da atração fala que aquilo que você mais fala, você mais atrai. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, a boca fala o que o coração está cheio. E em outro lugar na palavra, a palavra diz assim, ó, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo mostra um caminho de que se você não é grato por tudo que você está vivendo, você vai continuar atraindo aquilo que você mais pensa. Aquilo que você pensa quando você é ingrato, quando você deixa de agradecer quando você deixa de agradecer alguma coisa, vou dar um exemplo, até o tema da live de ontem, que eu falei para minha esposa, a Kelly tá aí falando, gostei demais da live de ontem, valeu Kelly, essa tá melhor do que a live de ontem. Obrigada, é isso aí, Kelly. O tema de hoje ele é muito bom, ele é muito forte. Ontem, quando eu mais a minha esposa, a gente estava falando sobre a questão da traição, hoje eu sou grato por tudo que eu passei, pelas drogas, pela prostituição, pela pornografia, eu sou grato por ter vivido isso, por quê? Porque através disso, eu sou o homem que eu sou hoje. Eu sou o homem que respeita a minha esposa, eu sou o homem que aprendeu a cuidar dos filhos, eu sou o homem que aprendeu a ser um sacerdote de casa. Né? Talvez eu não precisasse ter passado por tudo que eu passei, não sei. Mas o fato de eu ter passado, hoje eu sou grato por tudo isso, porque eu aprendi muito com tudo que aconteceu. Então é de extrema importância, o pessoal está entrando aí, sejam todos bem-vindos, Alessandra, sou grato a Deus pelo meu conhecimento de educação, especial em ajudar várias famílias. Todos nós temos que olhar, gente, a gente nunca perde. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Então, quando você olha, igual a gente estava falando ontem sobre traição, sobre agressividade, sobre essas mazelas do dia a dia, quando eu olho para essa realidade com os olhos de aprendizagem, bom, eu já aprendi como não fazer. Agora é o que fazer para fazer dar certo. E as pessoas, elas precisam olhar para as situações da vida com essa realidade. As pessoas precisam olhar para isso, ela não perdeu. Nossa, eu perdi 10 anos da minha vida, eu perdi igual no meu caso. Eu já falei várias vezes, quando eu ainda era ignorante. Eu perdi 13 anos da minha vida envolvido com drogas. Na verdade, eu não perdi, eu investi 13 anos da minha vida para ter a experiência que eu tenho hoje. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa, Roberta, eu consigo olhar para ela e falar assim, cara, esse cara tá com problema com droga. E assim, ó, o feeling é tão apurado que eu converso com a pessoa, nas 3, 4 primeiras palavras que ela fala, eu falo, não, você tá envolvido com crack. Você tá envolvido com maconha. Você tá envolvido com cocaína. Então, e eu consigo hoje direcionar essa pessoa como que ela vai fazer para retomar o controle. Da mesma maneira no casamento. Às vezes os casais nos procuram aqui, um desafio no casamento, e aí eles pegam e falam, começam a falar, começam a discutir ali, e assim, ó, nas primeiras frases que a pessoa fala, hoje eu já tenho um feeling para identificar se aquela pessoa ela é dominante demais, se ela é analítica demais, se ela é pacífica demais, se ela é sonhadora demais, se ela está viajando na maionese. Então, hoje eu tenho essa percepção, mas isso foi por quê? Por conta do aprendizado, por conta do tempo investido, né? Claro. Do aprendizado lá atrás. Né? Mas fala aí, você estava falando dos 5 erros que as pessoas cometem ao achar que estão sendo gratas.
O segundo, eu fiz o segundo. Agora, o terceiro erro é você achar que você vai começar a praticar gratidão hoje e amanhã você já vai ter resultado para você colher. Não é bem assim. Porque isso, Jefferson, você vem a vida toda se colocando para baixo, fazendo coisas ruins, coisas que te levem a você ficar mal. Então, como é que, porque hoje, essa semana, eu comecei a ser grato pelo que eu tenho, não vai acontecer mais nada de errado na minha vida, vai tudo dar certo, a minha vida vai ser um sonho, vai ser um mar de flores. Como bem Jefferson acabou de falar aí, ele precisou de passar por todos esses aprendizados para ele realmente saber dar valor à gratidão. E Jefferson, aproveitando, falando ainda sobre o livro, que foi uma coisa que me ensinou muito, esse da Rhonda Byrne, eu faço uma gratidão diária. Hoje eu vou só colocar os tópicos porque eu fui grato. E eu duvido, eu desafio qualquer um que está na live aqui, falar para mim que pelo menos um desses tópicos a pessoa não é grato. Primeiro a Deus, segundo pela vida, terceiro pela saúde, quarto por andar, quarto por ser uma pessoa abençoada, quinto, sexto por ter comida em casa, sétimo por ter uma família, oitavo por ter uma cama para dormir, nono por eu ter uma casa para morar e o décimo pelos meus animais. Quem quiser colocar os filhos, os meus animais são meus filhos, então eu considero, mas eu acredito que quem não tem filho tem sobrinho. Então eu desafio qualquer um que está aqui na live não ser pelo menos grato a essas 10 coisas. Ser grato, gente. Seja grato pelo que você já tem, pela sua família, pelas suas coisas. E se você não é grato pelo que tem, até o que tem de você será tirado. E às vezes as pessoas precisam passar pela dor para saber o significado do amor. Só existe 2 formas de você mudar, a gente sabe, né, Jefferson? Segundo a PNL. Uma é pela dor e outra pelo amor. Mudar pelo amor é muito mais fácil, eu garanto a vocês, porque eu mudei pela dor e foi muito difícil para mim. Foi muito difícil recomeçar, fazer esse recomeço de querer mudar. É difícil, às vezes, eu não ter tempo para fazer, para sair com as minhas amigas, eu não ter tempo para... Mas eu, assim, esse tempo que eu tenho investido em mim, eu tenho visto a minha mudança, as pessoas que convivem comigo. Então, assim, eu sou muito grata de novo a você, Jefferson, a sua esposa, pelo todo apoio, por todo carinho. Até pelas palavras que você diz que às vezes eu preciso ouvir, porque todo mundo, gente, bota uma coisa na sua mente. Um mentor seu, eu considero o Jefferson meu mentor. Ele não vai falar só aquilo que você quer ouvir, não. Ele vai falar as coisas que você precisa para a sua evolução. Vai doer? Vai. Porque toda mudança, ela quer transformação. Eu também li um livro de um pastor, que eu não estou lembrada do nome. E no primeiro capítulo do livro ele dizia assim, que às vezes você está tão cômodo na sua vida que você está calçando um sapato velho com chulé. E todo mundo sente aquele chulé, menos você. Porque você está tão acostumado com aquele chulé ali, com aquela coisa ruim que já virou um hábito. E aí, no seu curso, eu aprendi que tinha essa questão de você entender que às vezes você fazia no cérebro aquela conexão que você estava errando e você não via que você estava fazendo aquilo errado. É tão normal que já ficou um padrão de repetição errado. Então, gente, o Jefferson está fazendo essas lives. Sigam o Jefferson. Entrem nessa jornada recomeço. Porque todo mundo tem o direito de recomeçar. Ai, não, é porque eu tenho 52 anos, eu já estou velha, não vai dar para mim recomeçar. Não é assim. Todo mundo pode mudar. A mudança, quem vai dizer é você. O tempo, quem vai dizer é você. E você pode ser um multiplicador de vidas, porque eu acredito que todo mundo que Deus colocou no mundo, independente de religião, do que você acredita, do Deus que você acredita, veio aqui nessa vida para deixar a sua semente e transformar a vida das pessoas e passar o seu melhor para cada uma. E olhando no passado, eu vendo assim, quem era a Roberta? A energia que eu tinha hoje, a qual o Jefferson falou para mim, muito obrigado, Jefferson, por palavras tão lindas, por ter falado isso que você disse. Muita gratidão. Mas boa parte disso eu devo a vocês, sabe? É uma gratidão muito grande fazer parte dessa família Recomeço, certo? E vamos continuar, né? Aqui no nosso. Outra coisa, barganhar a Deus. Barganhar a Deus, esse terceiro e quarto, eu diria que eles são juntos. Que é tudo isso que eu falei até agora. É você começar a fazer hoje e querer que as coisas aconteçam amanhã. Dizer que amanhã já vai dar tudo certo. Olha, Deus, eu tô mudando, viu? Eu tô diferente. O senhor tá vendo que eu tô mudando, não tá?
Então comece a me dar coisa boa. A gente não pode fazer isso. A gratidão, ela vem do coração. Nós temos 3 cérebros. Um na mente, outro no intestino e outro no coração. Então, o nosso mais importante, aquele 95% do nosso inconsciente, ele fica ali no coração. Então, se o meu coração não está mudado, eu não vou conseguir atrair coisas boas para a minha vida. Eu não vou conseguir prosperar. Não é verdade, Jefferson? Pode falar, que eu sei que você quer falar. Você está falando sobre o tempo, essa parada é tão doida, porque assim, ó, esses dias eu levantei aqui em casa, tem mais ou menos uns 4 dias isso, levantei aqui em casa, aí fui comprar pão. Eu moro em Goiânia e levanto cedo, tem uma padaria na rua de baixo aqui, então levantei, fui lá comprar pão. Quando eu entrei no elevador, Deus mandou uma chave lá do céu, foi muito foda. Ele mandou uma mensagem para mim e me lembrou da história de Abraão. Porque realmente a gente tem essa tendência, né? Já é no modelo automático. Eu acabei de fazer algo, eu já quero colher daquilo. Só que a nossa vida é um processo de preparo da terra. Primeiro, antes do preparo da terra, tem a escolha da terra, o preparo da terra. Depois do preparo da terra, você tem aí colocar o adubo na terra, depois semear, depois cuidar da semeadura, depois tirar ali todas as pragas que aparecem, depois você tem ali a opção de a colheita. A colheita é uma opção, não é? Tá lá, quem quiser colher, colha, quem não quiser não vai colher. E aí eu tava refletindo com Deus, eu acordei cedo, falei, pô, Deus, tá rolando umas situações assim, tal, mas tá demorando demais esse resultado. E aí, quando eu entrei no elevador, Deus me lembrou de Abraão. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Quando a promessa foi se cumprir na vida de Abraão, ele tinha 99. Então, tinham se passado aí 24 para 25 anos. E aí, foi muito foda quando Deus me trouxe. E assim, ó, eu sou um cara muito histórico. Quando eu pego algo para estudar, eu leio o livro, eu escuto o audiobook daquilo, eu estudo todas as histórias circulares que tem em volta daquilo ali, para que eu entenda todas as visões do processo. Então, quando a história de Abraão rolou todas essas doideiras com ele aí, ele foi mentiroso, a consequência do pecado na vida de Abraão foi Agar, a consequência da Agar na vida do Abraão foi Ismael, a consequência de Ismael na vida de Abraão foi a merda que a gente vive hoje, que é a questão do Estado Islâmico, aquela doideira toda que é um matando o outro e rola aquela doideira, né? O Binoni tá falando aí, galera, ó, bem lembrado, galera no aviãozinho aí, ajuda a gente aí, clica no aviãozinho, bora compartilhar essa live aí, bora multiplicar esse conhecimento na vida de uma galera, tá? Preciso de vocês aí, me ajudem no avião, para que a gente consiga aí alcançar uma galera. Então, todas as escolhas que você faz têm uma consequência. E aí Deus pegou e falou isso para mim. Abraão, ele teve a opção. Eu dei a regra, eu dei a promessa para ele. Ele recebeu a promessa. Porém, ele ainda era impaciente. No meio do caminho, o que ele fez? Ele quis dar o jeitinho dele. Quando ele deu o jeitinho dele, automaticamente aconteceu o quê? A consequência daquele jeitinho veio. E aí Deus falou para mim assim, ó, a bênção só virá até você no momento que você estiver preparado. Enquanto você não estiver preparado, não vem. Enquanto você não estiver pronto para receber aqui, não adianta. Então, é plantio, colheita. Se você for lá num pé de manga, quando começou a brotar a manguinha ali, você começa a arrancar aquela manga e comer, vai ser horrível. Por quê? Porque não estava preparado. Aquele alimento não estava preparado. Então, é um processo. E as pessoas precisam entender isso. Você planta, depois você cuida, depois você colhe. Então, esse processo de gratidão é uma construção. Engraçado você falar isso, que para você ver como a nossa conexão é tão boa, quando a gente quer passar as palavras boas para as pessoas, que justamente esse é o 5º erro. É você saber plantar e esperar e colher. Muitas pessoas plantam hoje e já querem colher hoje, né? Ou então plantam banana e querem colher outra coisa. Plantam abacaxi e querem colher manga. Não pode.
Se tem uma coisa que a gente tem certeza é dessa lei: plantar, esperar e colher. Esse é o quinto maior erro que as pessoas cometem em relação à gratidão, a não saber ser grato. E uma coisa também muito importante é a forma como você acorda, ao você acordar. Quem aqui tem o que é... como é que acorda? Quando acorda, qual é a primeira coisa que faz? No automático, assim, tchum, o que é que passa pela cabeça? Vão colocando aí, pessoal, porque a gente vai vendo o que é que vocês vão fazendo quando acorda. Antes, quando eu acordava muito desesperada, eu já acordava, já ia escovar os dentes, já ia tomar café, já ia fazer as coisas, ia meio que no piloto automático. Aquilo ali já estava automatizado. Hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer o dia, é fazer uma meditação, é fazer uma oração, é agradecer a Deus o dia que Ele me deu, o dia que eu tenho inteiro, gente. Deus é tão maravilhoso pra gente que todo dia Ele deposita, aí a Alessandra botou, rezar. Muito bem. É a primeira coisa que você deve fazer. Independente da crença que você acredita, gente, que a gente não tá aqui falando sobre religião. Estamos falando sobre o universo, é Deus. Aí a Ana Carla botou, eu agradeço a Deus pelo meu amanhecer. E é assim que deve ser, gente. A gente deve ser grato. A gratidão, ela nos leva a outro nível. Você olhar as pessoas que são gratos, eles são felizes. Eles não precisam ter as melhores coisas, não precisam ter carro do ano. Eles não precisam ter o melhor corpo. Eles não precisam ser a pessoa mais feliz. Mas eles sabem fazer dos momentos bons a felicidade. Eles encontram a felicidade onde não tem. Eu acredito, Jefferson, que hoje o que você vive como marido para a sua família, você hoje realmente pode deitar na cama e pode dizer, eu sou feliz. Dizer assim, nossa, que tempo que eu perdi, mas foi o tempo de colher, de aprendizado, para você ter sua colheita hoje junto com eles. E que bom que você resgatou a sua família, né? Que bom que você soube dar valor à mulher que você tem ao lado, porque muitos homens têm um casamento, hoje em dia não valorizam, ficam procurando fora aquilo que está dentro deles, porque a partir do momento que você coloca outra pessoa na sua história, você está colocando um problema na sua vida, porque você tem que ser aquilo que você acredita. Se você quer que a sua esposa lhe trata melhor, por que você não trata ela melhor? Engraçado, às vezes a gente nessa questão da gratidão, e já entrando para relacionamento, a gente tem essa mania de querer que o outro trate a gente como a gente quer, mas a gente não pensa no outro. E aí, eu estava estudando também sobre as 5 linguagens do amor, que é muito importante para quem é casado, procurar entender um pouco disso. Às vezes a tua esposa está ali, ela não precisa dizer que te ama, mas tu quer ouvir aquilo dela, né, Jefferson? Assim, então seja grata à forma dela, ela lava sua roupa, ela tá ali ajeitando tua comida, ela tá ali em casa todo dia, ela divide as contas com você. Então isso é uma linguagem de amor também. Talvez a outra pessoa veja desse jeito. E, assim, eu sou uma pessoa que eu penso que ser grato, as 5 linguagens do amor, uma é presentes, tem pessoas que dão presente às outras pessoas, achando que a pessoa vai ficar feliz em receber o presente. Outra, a pessoa gosta de falar que ama e dizer que ama, às vezes o outro não gosta de ouvir, porque acha que a pessoa é chata, pegajosa. Uma é você gostar de ter um tempo de qualidade com a pessoa, e às vezes a pessoa não quer ter aquele tempo, ela acha que porque ela já te falou aquilo, ela já disse que te amava, então ela não tem um tempo dela muito corrido, ela não vai poder ficar contigo. A 4ª linguagem do amor, o tempo de qualidade eu já falei, né? Gente, olha, eu realmente só tô lembrando dessas 3 agora. Mas quem quiser depois me procura no privado, porque eu não consigo lembrar das 5. Se já também ajudar aí a lembrar as outras. Esse livro, eu não cheguei a ler ele, então eu não sei. As 5 linguagens do amor, gente. Tem um livro, é muito top. São as 5 linguagens do amor. Eu sei que um é tempo de qualidade, a outra são palavras de afirmação, o outro são presentes, e eu não consigo lembrar das outras. Toque físico e serviço ao amor. Pra você ver como é engraçado, as que menos deu no meu teste são as que eu não lembro. É impressionante, né?
quando a gente vai falar sobre isso, sobre relacionamento, muitas vezes a gente fica querendo achar receitas prontas, né? Mas, gente, é muito óbvio, né? Muito óbvio. O que uma pessoa gosta? A pessoa gosta de ser reconhecida. O ser humano ele tem 3 necessidades básicas. A primeira delas é ser reconhecido. Então, nós temos essa tendência, nós temos nós temos essa necessidade realmente de ser reconhecido. Então, nós fazemos algo para ser reconhecido. Às vezes, a sua esposa, ela está ali, e ali você é tão ingrato, você é tão duro, você é tão mesquinho, você não tem coragem de chegar nela e falar assim, nossa, amor, obrigado pela roupa que você passou para mim. Obrigado por você ter lavado a minha roupa, por você ter costurado o bolso da minha calça que estava descosturado. Então, a ingratidão é tanta das pessoas que... E é assim, olha, não pensa você que é uma grande coisa dar um carro, dar uma casa, que são as melhores coisas. Isso é importante? Claro que é. Isso é uma conquista muito top. Mas as pequenas coisas, elas geram os maiores significados. Eu gravei um vídeo esses dias lá no parque com a minha esposa, e eu postei no feed, sobre o seguinte, as pessoas elas precisam parar de colocar preço no que tem valor. Elas ficam colocando preço naquilo que, sabe, que tem um valor, não é valor financeiro, porque o dinheiro é a coisa mais barata do mundo. Qualquer coisa que você vende hoje, você gera dinheiro. Mas valor é algo que vem de dentro, é aquilo que está lá dentro. Então, quando você pega ali a sua esposa e você valoriza ela por algo simples que ela fez, nossa, aquilo gera um valor dentro do coração dela. Quando você pega os seus filhos, os meus filhos, eles desenham muito. Eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 12. Então, eles vêm, desenham para mim, minha filha faz uns desenhos, meu filho faz outro. Eu pego aqueles desenhos ali e eu guardo para mim, por quê? Porque é valor para eles. Eles fizeram com maior carinho para mim. Eu tenho desenho da minha filha na minha carteira que ela fez para mim há 6 anos atrás. Eu guardo isso. Por quê? Porque é importante para ela. Então, eu como pai, eu preciso aprender a valorizar essas pequenas coisas. Mas o que eu vejo um monte de pai, eu estou tentando segurar minha língua com o palavreado, estou mudando o meu português, né? Mas tem uns pais que eles são muito incompetentes. Sabe? Eles não... E assim, incompetente não é um termo... Nossa, não, incompetência é não ter competência ainda para lidar com aquela situação. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso aprender a fazer algo, que eu preciso aprender a me posicionar, que eu preciso aprender aquilo que eu não sei. Então tem muitos pais que são incompetentes em relação aos filhos, que precisam valorizar um pouco mais o que os filhos fazem. O pai não olha uma tarefa do filho, o filho faz um desenho, pode ser um rabisco para você, mas para o seu filho, para ele é um carro, para ele é uma casa, é uma árvore. E ali você olhou, tem um monte de rabisco, mas na cabeça do seu filho é uma obra de arte. E quando você não valoriza isso nos seus filhos, quando você não cuida desses pequenos passos, essas pequenas coisas no seu relacionamento com o filho, gente, relacionamento com a esposa, com o marido, sabe, são as pequenas coisas. É depois ali que você fez amor com a sua esposa, você ficar deitado um pouquinho com ela, fazer um carinho, sabe? É você pegar ali e segurar na mão dela, é você falar. Então, tudo isso é a forma de você expressar gratidão pelo momento, pelo ambiente. Sua esposa fez uma comida. Nossa, amor, que comida delícia. Sabe? É você realmente olhar para as pequenas coisas do dia a dia e você realmente ser grato, você olhar para... Porque, olha só, se não tivesse ela, você teria que fazer. Então, quando a gente começa a entender o que é a vida, o que é o ambiente, gente, é muito top. É muito massa. Esses dias eu vi um filme, Noé. Eu li a história de Noé e eu recebi uma chave muito forte de Deus. Quando eu estava lendo lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando Deus começa a falar com Noé. A palavra diz o seguinte: Noé, um homem de 500 anos, que tinha 3 filhos.
Cã, Jafé e Sem. O Senhor se achegou a Moisés e disse, se achegou a Noé e disse, Noé, construa um barco. E Deus ali deu todas as especificações para Noé. Só que rola uma parada muito massa ali, velho. Noé tinha 500 anos. Aí passa Noé construindo a arca. E aí, no decorrer do capítulo 6, a palavra diz o seguinte. Noé, aos 600 anos, o Senhor chegou até Noé e disse, Noé, entra para a arca, entra para o barco. Isso quer dizer o quê? Entre 500 e 600 anos, teve um silêncio entre entre Noé e Deus. E é muito louco isso, porque Deus deu uma direção para Noé, e Deus só falou com Noé de novo quando Noé tinha cumprido a ação que Deus tinha falado. E talvez a sua vida não está rompendo, por quê? Porque Deus já te deu uma direção e você está sendo ingrato, você está sendo prolixo, você está sendo inconsequente. Deus falou, vai e faz tal coisa. Deus te deu uma ordem, o que você está fazendo? Você está travado no medo, na insegurança. Naquela época, Deus falou para Noé, Noé, vai lá e faz tal coisa. A Bíblia não fala que Deus mandou um trator para Noé carregar a lenha. A Bíblia não fala que Deus deu uma motosserra para Noé cortar a lenha. Que trouxe um caminhão para ele carregar a madeira. Falou nada disso. A Bíblia só fala as especificações. Então, Deus ele deu a capacidade para o homem, ele deu a direção para Noé. E Noé foi grato a Deus pela oportunidade que ele estava tendo de fazer parte de uma história. E hoje você tem a oportunidade de fazer parte da história de muitas pessoas. E o que você tem feito para realmente transbordar na vida dessas pessoas? O que você tem feito para transbordar? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei ser igual a vocês. Beleza, então o que você está fazendo para transbordar na vida dos seus filhos? Na vida da sua esposa? Ah, mas eu não sou casada ainda. Ok, na vida dos seus pais. Na sua própria vida. O que você tem feito? As pessoas, elas não têm sonhos, elas não têm metas. Deus deu um presente tão maravilhoso que é o livre-arbítrio. Eu estou lendo um livro também, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro ele é muito foda, porque ele fala como que o diabo ele pega as pessoas. E uma das maneiras dele pegar as pessoas é alienando as pessoas a não terem sonhos. A pessoa ela passa pela vida, ela deixa de viver. Ela passa pela vida e quando ela acorda, ela está com 75 anos num asilo, na beira da morte. Então, é algo que realmente as pessoas precisam entender. Você ser grato não é você chegar também todos os dias e falar, nossa, eu sou grato por você. Não, é você viver isso. É você ser grato com um sorriso. A vida não é só dias bons, gente. A vida também é dias maus. Por que existem os dias maus? Para mostrar para você o valor que tem os dias bons. Então aprenda a valorizar os dias maus. Durante um momento da minha vida, eu passei por grandes desafios. Eu passei por depressão. E a depressão foi algo que me ensinou muito. Ela me ensinou a valorizar os dias bons. Então muitas vezes você acorda, né, no seu dia ali, aquilo que você falou é muito massa. 10 motivos para ser grato todos os dias. Gente, é uma coisa simples. Mas você vai ver que no decorrer de um ano, nossa, isso faz um significado muito grande. E você vai perceber que 10 motivos, na partir do segundo, terceiro mês, se tornam poucos. Você começa a ser grato por um tanto de coisa. Você começa a olhar e falar assim, caralho, velho, como que eu não via isso? Verdade. Esses dias, quando rolou a questão do corona, começou a rolar aqueles vídeos, né, daquelas pessoas tendo corona e com dificuldade de respiração e as pessoas morrendo porque não estavam conseguindo respirar. Velho, olha que doideira. O ar é gratuito para todo mundo. E a pessoa não estava conseguindo respirar. Pois é. Sabe? Então, assim, um motivo para você ser grato, só de você ter o pulmão. Para você respirar e fazer isso aqui, ó. E oxigenar o seu sangue. Sabe? E é muito massa quando você faz isso, você explode a cabeça, você sente assim, ó. O sangue, ele vai e acelera.
Outra coisa, Jefferson, quando você falou em pulmão, muita gente não era grato nem na casa de uma família, nem fazer uma visita, né? Nem de chegar e passar um final de semana, ver os pais que moram lá longe, que estão sozinhos, ou passar o final de semana junto. Então, isso ver aquela. O pessoal é tão ingrato que, ó, às vezes você está em casa, você tem sua esposa, você tem sua família, você tem seus pais, você tem o que você comer. Muitas pessoas estão na rua hoje, não tem o que comer. Muitas pessoas que estão na rua morreram. Por quê? Porque viviam de um comérciozinho, que pegavam um almocinho não sei de onde. Gente, a gente tem tudo e a gente não ser grato pelo simples fato da gente não estar doente, da gente estar em casa com as pessoas que a gente mais ama. É assim, é muito complicado você parar para pensar. E falando do livro que você falou, Mais Esperto que o Diabo, eu estou lendo outro livro do Joseph Murphy também, que eu queria indicar para as pessoas ler, que é O Poder do Subconsciente. E fala muito sobre gratidão, de como você praticar no seu cérebro essa questão da gratidão. E um filme, Jefferson, que me chamou muito a atenção, que eu achei muito bom, que é uma forma de você ser grato às outras pessoas, é aquele Pat Adams, O Amor é Contagioso. Não sei se você chegou a ver, mas ele é muito bom. Se não viu, ele fala de um cara que ele quer ser médico e ele começa a ajudar as pessoas. E ele e os colegas dele da faculdade, eles constroem um hospital. E nesse hospital eles começam a atender de graça, eles começam a dar o melhor. E o final do filme é um pouco triste, mas a mensagem que fica é muito bonita, porque ele vai ajudar um das pessoas que ele é psiquiatra, uma das pessoas que está em depressão, e essa pessoa termina matando ele. Mas o legado que ele deixou, a ajuda que ele ajudou as pessoas, o tanto de pessoas que ele conseguiu curar da depressão, e ele, por acreditar na bondade, na coisa boa que tinha das pessoas, ele foi atender uma pessoa em casa, porque ela ligou, fez uma ligação para lá, e o cara estava muito desesperado, e acabou assim, tirando a vida dele. Mas a mensagem do filme é: ajude, dê o seu melhor, seja grato às pessoas. Gratidão é você oferecer aquilo que você tem de melhor. Gratidão é essa live que a gente está fazendo aqui. A gente está dando um pouquinho do que a gente tem para as pessoas. Está sendo grato ao universo por ter tido a oportunidade de aprender e colocar. E mais uma vez eu queria convidar as pessoas a conhecer o Instagram do Jefferson, o Instagram da Jornada Recomeço, e a se matricularem, porque vai ser fantástico, vai mudar a vida de vocês. A gente vai ter cada testemunho aqui, Jefferson. Como você já tem o meu no seu Instagram, quem quiser pode ir lá conferir. E o de outras pessoas, quanto você ajuda. E nada mais do que a lei do universo vai retornar para você. Nós estamos no nosso plantio e vamos colher coisas muito favoráveis. E outro filme que eu queria também falar sobre ele, que eu assisti, eu até anotei aqui o nome para eu não esquecer, que é Mãos Talentosas. E daí eu lembro de, acho que foi um dos grandes, aquele descoberta, aquele Einstein. Sabe o que foi que a professora falou para a mãe dele? Ele recebeu uma carta da professora dizendo para a mãe dele. A mãe foi ler a carta para o filho, aí falou assim: meu filho, você é um menino muito inteligente. Acredito que foi ele, desculpem se eu errei a pessoa. Mas quem que foi? Procura aí, Jefferson, para mim, porque eu lembro muito disso. Foi ela o falou, cara que inventou a lâmpada. Eu o cara esqueci que o nome inventou dele a agora. lâmpada, é isso. Ele que inventou a lâmpada, depois de não sei quantas tentativas. E ele fez não só a lâmpada, mas mais várias outras coisas. Thomas Edison, lembrei. Thomas Edison, isso, Quando a mãe de Thomas Edison recebeu uma carta da escola dizendo que ele não tinha capacidade de partilhar a aula com aquelas crianças, a mãe dele leu para ele e disse: meu filho, você é o filho mais inteligente do mundo, você é um menino maravilhoso, você tem um futuro brilhante, eu vou ter que lhe colocar em outra escola, porque a escola não tem nível para que você aprenda lá. Então ela plantou aquela semente de coisa boa na cabeça dele, e ele inventou a lâmpada. Então, quer dizer, não só essa, como outras coisas, né, Jefferson, a mais. Então, o que é que a gente está plantando de gratidão para as pessoas? Como a gente está sendo grato para as pessoas que fizeram um pouquinho pela gente? Como, você já parou para pensar como é que você está sendo grato aos seus pais hoje? O que é que você pode fazer por eles de melhor? O que é que você pode dar uma palavra? Não é dinheiro não, gente. Às vezes é um tempinho, é uma atenção, é um carinho, é um beijo, é um abraço.
Se seu pai não lhe beija e não lhe abraça, passe a beijá-lo e abraçá-lo. Porque com certeza você vai... Essa parada de gratidão é tão foda que a gente tem um exemplo claro do que a falta de gratidão ela gera no coração das pessoas. Judas andou com Jesus, andou com ele, viu todos os milagres, viu tudo o que aconteceu. Só que Judas não teve gratidão. E por ele não ter gratidão, a boca fala do que o coração está cheio. E aonde não há... Velho, eu li uma parada num livro aqui, do Mais Perto do Diabo. Esse negócio mudou a minha visão das coisas. Porque você tem tudo que você quer. Tudo é seu. Mas aquilo que você não usa, você perde. Isso. E quando eu li esse negócio dentro desse livro, eu falei assim, cara, que doideira é essa? E voltando lá no Judas, Judas andou com Jesus, ele teve tudo que Jesus tinha, ele viu todos os milagres, mas ele tinha a possibilidade da colheita, que era o quê? Colher gratidão, ser grato pelo que estava acontecendo. Porém, ele não teve isso. Ele não teve isso. Quando ele não teve, ele perdeu a sensibilidade. E aqui entra lá naquilo que você falou lá atrás, né? A gente está calçando um sapato com chulé. Tá ali, o trem tá carnicento, tá todo mundo sentindo, só que a pessoa não sente. Por quê? Porque já acostumou com a nojeira. Já acostumou com a sujeira. Então, a falta de gratidão te leva a não ver a nojeira que você está envolvido, né? E Judas é um exemplo claro disso. Ele viveu com Jesus, passou por tudo, e no final ele vendeu Jesus, né? Tá, mas a história tinha para acontecer, sim, beleza, não importa. Mas o fato é que por ele não ter gratidão, ele se ferrou, né? E olha só, o tanto que foi doido, o pessoal tá compartilhando na live aí, o Marcelo. Valeu, Marcelo, obrigado, meu querido. Pessoal que entrou aí, né, depois que a gente começou a falar, nós estamos falando sobre gratidão, tá? Depois que Judas fez a merda, a condenação foi tanta. Ele tinha a opção de colher naquele momento ali, de resolver, ter pedido perdão e ter seguido a vida. Ele já tinha feito a merda. Só que a pressão estava tanta na vida dele, que ele saiu da cidade e foi se enforcar fora da cidade. A condenação foi tanta que ele foi para fora da cidade. Por quê? Porque dentro dos muros de Jerusalém era sagrado. Então ele foi para fora, para não morrer dentro do solo sagrado. E isso é tão foda, porque assim, ó, muitas vezes, eu quero fazer um outro nexo aqui com o que aconteceu com Saulo. Saulo, lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele vai no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E naquele encontro ali, Jesus pega e fala para ele, né, que estava perseguindo e tal, e ele pega e pergunta, quem está falando comigo? E ele pega e fala, é eu, você está me perseguindo, é Jesus. Mas você nem me conhece. E aí eu tive uma chave de Deus ali sobre essa passagem muito forte. Saulo caiu do cavalo e o reflexo de Jesus deixou ele cego. Mas por que ele não conseguiu enxergar depois? Na verdade, ele começou a olhar para dentro dele. E dentro dele só havia escuridão. E quando ele só via a escuridão, ele não conseguia ver a luz. Isso foi muito foda. Isso foi muito foda, por quê? Porque quando ele olhou para dentro, ele só viu escuridão. Jesus era a luz. E ele não conseguia ver a luz, por quê? Porque estava tão denso as trevas. Isso foi muito massa, sabe? E aí Saulo saiu dali, chegou em Ananias e foi muito foda, porque Deus ali, Jesus naquele momento ali, ele curou 2 pessoas com uma paulada só. Ananias era um profeta do Senhor, mas era medroso. Tinha medo de falar do evangelho, tinha medo de se posicionar para as pessoas. E aí Jesus chega até Ananias e fala, sabe quem é Saulo? Pois é, você vai colocar as mãos na cabeça dele. Mas, Senhor, é o cara que mata todo mundo. É esse mesmo. Mas Ananias também teve ali uma decisão a se tomar. E eu falo uma frase, gente, que essa frase, vocês têm que deixar essa frase entrar para dentro de vocês. É a seguinte, uma decisão não te custa muito. Ela te custa tudo. Ananias ali, quando ele tomou a decisão, automaticamente, ele venceu o medo, colocou as mãos na cabeça de Saulo. Quando ele colocou as mãos na cabeça de Saulo,
automaticamente Saulo voltou a enxergar. A palavra diz o seguinte: uma candeia não pode ficar debaixo da câmera, ela tem que ficar no alto. Então, naquele momento ali, ele tirou a candeia de dentro dele e clareou. Então, ele começou a enxergar de novo. E ali, os dois foram curados, um do medo e outro da raiva, do ódio. E os dois passaram a ter gratidão pelo que estava acontecendo. E o que aqueles dois fizeram para a nossa história, para a nossa existência, gente? O apóstolo Paulo só escreveu quase 80% do Novo Testamento. Só isso. E Ananias foi o homem que colocou a mão na cabeça de Saulo. Então, assim, ó, Deus, ele te dá possibilidades para você fazer. Você que escolhe o que você vai fazer. É você que decide. Muitas pessoas estão travadas na vida, estão com medo de fazer o que tem que fazer. Ah, eu tenho medo de fazer uma live. A gente está no desafio das lives, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo um desafio das lives. E dentro desse desafio aí, tem uma galera que nunca fez live. Mas está lá para ser desafiada a fazer, para realmente fazer. E qual que é a intenção disso, gente? A intenção é que a pessoa destrave, que a pessoa desperte, para que ela acorde. As pessoas estão morrendo do seu lado por culpa sua, porque você não faz. E o primeiro passo para a mudança é você ser grato. Você só vai conseguir ajudar outras pessoas no momento que você ser grato com aquilo que você já tem. Seja grato com as suas histórias. Seja grato com você por tudo que você passou. É de extrema importância. Eu acredito, Roberta, que a gente vai ter que fazer outra live. Porque é tanto assunto sobre gratidão. E olha só, verdade. já está acabando a live. Falta 2 minutos. Ai, que pena. Vai cair a live. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas. E hoje, quando elas deitarem na cama, elas lembrem, ressignifiquem o passado delas e sejam muito gratos a tudo que passaram e a todas as oportunidades que elas ainda têm por vir. E hoje, gente, pode ser o primeiro dia do começo da vida de vocês. Façam diferente. Jefferson, muito obrigada. Gratidão por tudo. Eu sou muito grata a vocês dois por tudo na minha vida. Obrigada. Eu quero agradecer também, Roberta, porque você tem sido um anjo, né? Tem nos ajudado muito. E só Deus para retribuir a força que está nos dando nesse momento, né? Não está fácil para ninguém, e mesmo assim você tem feito tudo que você pode, aquilo que você não pode também. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela força, pela ajuda. Todos os nossos alunos são presentes, mas sempre tem aqueles que realmente eles não só passam pela nossa escola, mas realmente eles passam e deixam a sua marca, né? A gente tem um mural aqui na escola e algumas pessoas passam por esse mural e nem dão atenção para ele. Mas tem outras pessoas que passam e fazem questão de colocar as mãos na tinta branca e deixar ali a passagem, né? Eu passei por aqui. E você é uma dessas pessoas, você deixou a sua marca aqui. Amém. E nós somos eternamente gratos a você por toda a ajuda que você tem nos dado. Você é uma pessoa que resplandece luz e ajuda todos, né? Sem cobrar favores nem nada. Eu sou muito grato a Deus por você. Eu quero dizer que é só o começo. Tá? A gente ainda vai fazer muitas doideiras juntas. A gente ainda vai modificar milhares de vidas no mundo inteiro, Jefferson. Eu creio que esse é um propósito. Eu creio. Nosso querido Eugênio Nonato chegou hoje. Bem-vindo, meu querido. Infelizmente, você chegou no final da live. Mas a live vai ficar salva por algumas horas lá no feed. Corre lá quem não assistiu. O tema de hoje muito massa. Gratidão. A gente falou, a Roberta trouxe aí uma parada muito massa sobre gratidão. E tudo depende da gratidão, gente. Sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado a todos que passaram. Passando aqui também, olha só, às 20 horas e 27 minutos nós teremos outra live. O tema da live de hoje é a live do nada, ok? A gente vai falar de umas doideiras qualquer aí, vamos ver o que Deus tem preparado para a live de hoje à noite. Se conecte aí às 8h27. Vamos tirar um print aí, Roberta, faltam 15 segundos, faz uma pose. Pessoal, boa tarde a todos, fiquem com Deus e até às 20 horas e 27 minutos.